Bom, galera, vamos falar agora sobre anatomia do abdômen na tomografia. Então, a gente vai mostrar um exame aqui que está praticamente normal, só para você ficar familiarizado como é que olha o exame e as estruturas normais, tá certo? Então, esse aqui é um exame de tomografia de abdômen. Como é que eu sei que é a tomografia? O jeito mais fácil de você saber é ver que o osso está todo branco. Olha só, o osso está branco. Aqui é uma vértebra lombar. Na ressonância, o osso tende a ser escuro, tende a ser preto na maioria das sequências. Então, como é que você pode começar a olhar a tomografia de abdômen? Eu recomendo que você comece a olhar de fora para dentro, sempre das estruturas que têm menos importância, teoricamente, para as estruturas que têm mais importância. Por que isso? Porque aí não corre o risco de você deixar passar alguma coisa, porque geralmente as pessoas focam nos órgãos internos e acabam deixando passar as lesões mais periféricas em órgãos que teoricamente não teriam tanta relevância, mas já que a gente não quer deixar nada passar, a gente olha tudo, tá certo? Então vamos começar sempre olhando aqui a tela subcutânea. Então a gente vai desde lá de cima até aqui embaixo, olhando a tela subcutânea. E depois eu gosto de dar uma olhadinha na base pulmonar, e aí a gente alarga a janela, tá vendo? A gente alarga a janela, dá para ver melhor aqui o parênquima pulmonar. E também dá para ver melhor os ossos. Olha só, como a gente vê melhor aqui a diferença entre a medular e a cortical do osso nessa janela aqui. Na janela que a gente estava, que era uma janela mais comum como essa aqui, fica difícil diferenciar a cortical da medular do osso, porque é tudo muito branco. Quando a gente alarga a janela, fica mais fácil, olha, cortical no meio medular, cortical de novo. Então, medular mais escurinha, fica melhor de ver. Beleza, aí eu desço tudo, subo, tô olhando aqui os ossos, tô olhando o que eu consegui ver das costelas, das vértebras, tá vendo só? Que é o corpo vertebral, pedículos, processo espinhoso, lâminas, e aqui o processo transverso, tá vendo? Olha só. Então, desci, chega no sacro, olha aqui as asas sacrais e os ilíacos, articulação sacro-ilíaca, direita e esquerda. Lembra sempre que o paciente está com os pés virados para nós, então a gente está olhando para ele como se ele tivesse deitado com os pés virados para nós. Fêmures, ramos púbicos inferior, superior e aqui a sínfise púbica. Então vamos voltar para a janela de abdômen normal, porque agora que a gente já olhou o que está mais por fora, mais externo, a gente vai olhar o que está mais interno. Se você quiser deixar a sua olhada da coluna perfeita, eu recomendo que você sempre olhe também no plano sagital. Às vezes fica ruim de olhar no plano sagital, porque veja, como esse exame não foi feito com cortes finos, foi feito apenas com cortes mais grossos, fica estranho, tá vendo? Olha como a imagem fica feia. Falta resolução aqui porque os cortes estão grossos, tá bom? Então não fica tão fácil de ver lesões discretas. Então, quando tá assim, não vale muito a pena olhar no sagital, mas você pode dar uma olhada só para ver um alinhamento geral e procurar lesões mais grosseiras. A mesma coisa para o coronal, não é tão bom, mas você pode passar o olho, tá bom? Beleza, então vamos para o axial, que é o que mais ajuda aqui nesse exame. Então, vou botar na janela de abdômen. E aí eu gosto de começar seguindo o intestino grosso. Por quê? Porque eu gosto de começar sempre pelo que eu tendo a esquecer mais. Então, olha fígado, olha baço, olha rins, todo mundo olha isso na hora de examinar uma TC de abdômen, mas o que muita gente deixa passar? Lesão intestinal, lesão no cólon, lesão no delgado. Então eu gosto de começar com o cólon. Então eu começo lá no reto, vou seguindo ele, vendo a espessura da parede. Veja o que é a parede de espessura normal, tá vendo? A gordura ao redor do reto com a cor bem parecida com a gordura no resto da cavidade abdominal, que é bem parecida com a gordura, com a cor da gordura no subcutâneo. Então fui subindo aqui, sigmoide, veja como ele é tortuoso. Continuo, aqui ainda estou no sigmoide e agora já estou passando para o cólon descendente, porque como eu estou voltando, né? Primeiro aqui à direita a gente começa ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Eu estou voltando, então reto,
sigmoide, agora eu estou no descendente, depois o transverso, depois eu vou para o ascendente. Então, o descendente sempre fica aqui no flanco, tá vendo esse espacinho, assim como o ascendente fica no espacinho dele lá do outro lado. Eu sigo tudo, vou sempre olhando aqui, seguindo devagar, pode ter divertículo, pode ter espessamento da parede, pode ter adensamento da gordura. Eu quero que você guarde bem que a cor da gordura é sempre uniforme, ela tem que ser assim em todos os lugares, tá vendo? A cor da gordura é uma só. Saber essa cor da gordura é o que vai te ajudar a identificar depois um processo inflamatório, um líquido livre. Então, isso é o normal. Saiu disso, deve ter alguma coisa errada. Então, estou chegando aqui perto do baço. Esse aqui já está mais ou menos a flexura esplênica. Então, passei da flexura esplênica. Agora, o cólon transverso, ele vai ser mais longitudinal, claro. Ele passa assim. Como eu estou cortando o paciente no axial, eu tendo a ver o cólon transverso em poucos cortes. Tá vendo? Então, aqui está todo o cólon transverso e vou voltando. Agora, estou chegando no cólon ascendente. Olha aqui. Ó. E no comecinho do cólon ascendente, na parte mais proximal, a gente tem o apêndice. Tá vendo? Essa estruturinha parecendo uma lombriguinha, uma lombriga, um macarrão. O normal é ele ser fininho e ter um pouquinho de gás no interior. Nem sempre não ter gás no interior é patológico, mas o normal para você ficar bem tranquilo é não ter espessamento, não ter adensamento da gordura ao redor. Veja como ela está bem pretinha e ter um pouquinho de gás no interior. Isso é normal, é o que é esperado. Então, é o jeito mais fácil de achar o apêndice, é seguir o seco até a hora que ele vira essa cobrinha, tá certo? E para saber que é apêndice, a cobrinha tem que terminar em fundo cego. Ela não deve se continuar com mais nada. A característica do apêndice é terminar em fundo cego, diferente da válvula iliocecal. A válvula iliocecal é o pedacinho do ilho que entra no cólon. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil de identificar o apêndice e a válvula iliocecal. Mas a válvula iliocecal tende a ser mais calibrosa. E ela tem um aspecto bem parecido com as outras alças de Delgado. Então, ela aqui entrando no cólon. Geralmente, às vezes, tem até uma gordurinha com a cor bem parecida com a do resto do mesentério na parte do seco em que a válvula iliocecal entra. Às vezes dá para ver, às vezes nem tanto, mas isso costuma ajudar quando a gente está procurando diferenciar a válvula iliocecal de apêndice, que em alguns casos nem não é tão fácil, porque às vezes na TC de abdômen a coisa está bem bagunçada, principalmente em processo inflamatório, com líquido livre na cavidade, ou quando o paciente não é muito gordo, quando o paciente é magrinho. Para o radiologista não é tão bom na tomografia, porque as estruturas abdominais ficam todas muito juntas e isso dificulta diferenciar as alças intestinais. Então, depois que eu cheguei aqui na válvula iliocecal, aí eu paro, vou lá para cima e procuro a transição entre o esôfago e o estômago, para ver se tem, primeiro, hernia hiatal, segundo, seguir o estômago, olhando espessamento da parede. Depois que eu sigo o estômago, vou para o duodeno. Tá aqui o duodeno, ele passa bem pertinho da cabeça do pâncreas. Olha o pâncreas aqui. Sigo o duodeno e ele vai atravessar para o outro lado. Então, depois que ele atravessa, começam as alças do delgado, que são menos calibrosas do que as alças do cólon. Detalhe, as alças do delgado proximal, ou seja, do jejum, elas tendem a estar aglomeradas no quadrante superior esquerdo, tende mais a ficar à esquerda e superior, enquanto as alças do ilho tendem mais a ficar à direita e na parte mais inferior, tá certo? Isso assim não é uma regra absoluta, mas é algo que pode te ajudar a se orientar, saber o que é jejum e o que é ilho. Então, depois que eu dei uma olhada geral nas alças intestinais, ainda sem chegar nos órgãos sólidos, eu vou olhar linfonodo e vaso. Então eu começo lá de baixo de novo, regiões inguinais, e já vou olhando os vasinhos aqui da região inguinal e os linfonodos da região inguinal. Como é que eu sei que é linfonodo? É uma bolinha que some e aparece. Sumiu, apareceu.
bolinha que sumiu apareceu, linfonodo, ela pisca. Então, linfonodo pisca, linfonodo pisca, pisca. Beleza. Então, o linfonodo é para ser assim mesmo, ele pode até estar presente, mas ele é pequenininho, tem que ter um hilo gorduroso, parece um feijãozinho e pronto, só isso aí. Então, vi aqui na região inguinal tá tudo ok, eu vou aqui para as regiões das ilíacas internas e aí é ir seguindo, ver se aparece alguma coisa que pisca. Então, continuo voltando. Aqui são as ilíacas externas, ó. Como é que eu sei isso? É só dar uma olhada ao contrário. Você vai lá para a aorta está aqui. A aorta vai bifurcar nas ilíacas comuns e as ilíacas comuns vão bifurcar nas ilíacas externas e internas. Então, olha aqui. Tá vendo? A interna vai descer e a externa vai subir. Aí passou do ligamento inguinal, chama externa de femoral comum. Então passou do ligamento inguinal, o ligamento inguinal vai mais ou menos ali da crista ilíaca antero-superior até a sínfise púbica. Então, mais ou menos a partir daqui já tem o femoral comum. A femoral comum vai bifurcar em superficial e profunda. Então, aqui bifurcou. É mais difícil de ver nesse exame porque está sem contraste. E as veias vão seguir o mesmo caminho. Então, você segue sempre vaso, porque é perto de vaso que costuma aparecer linfonodo. Então, lugar frequente de vaso é aqui no retroperitônio, né, nas proximidades da aorta e veia cava inferior, das veias ilíacas. Outro lugar de linfonodo é na raiz do mesentério. O que é a raiz do mesentério? Essa parte do mesentério aqui, que é como se estivesse dentro das alças. Então, as alças estão aqui por fora, meio que fazendo uma distribuição comum delas, e elas chega a vascularização nelas através da raiz do mesentério, que é uma gordurinha que tem vaso passando. Então olha aqui, os vasinhos passando e essa gordura aqui no meio, que é a raiz do mesentério, ó, vaso, e a gordura aqui no meio, que é a raiz do mesentério. A raiz do mesentério não está em contato com o resto da cavidade. Se você tiver ascite, por exemplo, a ascite vai ficar por fora das alças, nesse espaço mais por fora, e a raiz do mesentério vai ficar lá íntegra. Não vai ter líquido na raiz do mesentério, porque ela não está solta na cavidade peritoneal. Então, o que faz ter líquido aqui? Quando você tem sofrimento de alça, ou uma causa muito mais comum, quando você tem congestão. Então, paciente com ICC, por exemplo, ele está todo edemaciado, então pode acumular líquido aqui também. Quando a alça está em sofrimento, pode acumular líquido aqui também, seja vascular, seja sofrimento por processo obstrutivo, processos inflamatórios de alça também pode acumular líquido aqui na raiz do mesentério. Mas o que eu quero que você entenda é que a ascite normal, ela não acumula líquido na raiz do mesentério. O que pode ter aqui, além de líquido, que não é normal também, é linfonodo. Se tiver muito linfonodo na raiz do mesentério, se o paciente não tiver clínica nenhuma, você não vai dar muita bola para isso, mas se ele tiver clínica, isso pode ser uma adenite mesentérica, né? Que é uma causa de dor, principalmente em crianças, tá certo? Outra coisa que pode acontecer é essa raiz do mesentério ficar muito adensada, suja, entre aspas, não ficar pretinha como ela é aqui, e sim mais cinza, e isso ser uma paniculite mesentérica. Mas, uma coisa de cada vez. Primeiro, saiba que a cor da raiz do mesentério deve ser igual à cor do resto da gordura. Então, olhei tudo aqui, olhei raiz do mesentério, olhei retroperitônio, fiz uma olhada geral. É bom olhar sempre aqui perto do hilo hepático do pâncreas e do estômago para ver se encontra algum linfonodo. Mas não encontrei, agora sim eu vou para os órgãos sólidos. Então, parece demorado, mas com a prática você faz isso em um piscar de olhos, tá bom? Então, depois que eu olhei o que todo mundo despreza, eu vou para os órgãos internos. Claro, se for uma situação de emergência, poxa, o cara tá com apendicite, o cara tá com... Eu posso ir direto para a situação de interesse e depois eu faço essa revisão, mas não deve deixar de fazer essa revisão, porque senão fatalmente você vai errar, você vai deixar passar alguma coisa. Então, já olhei tudo que era menos importante, agora eu vou para o fígado. Olha o fígado aqui, essa imagem densa, relativamente homogênea, do ladinho aqui do estômago, no hipocôndrio direito. Então, fígado aqui, do fígado
nessa partezinha do fígado aqui. Geralmente eu vou ter a vesícula biliar, que é essa estrutura, que não é o melhor exame para avaliar a vesícula biliar, não é tomografia, na verdade não é nem de longe o melhor. O melhor exame para a vesícula biliar é ultrassonografia e colangio-ressonância, mas um ultrassom bem feito num bom aparelho com um bom examinador é melhor do que uma ressonância, por incrível que pareça. Mas vamos lá, então estamos aqui no fígado. Depois a gente vai discutir segmentação hepática, mas nessa aula é para dar uma visão geral, depois a gente faz algumas específicas, né? Então, fígado aqui, vesícula. Depois que eu vejo o fígado, eu vou para o pâncreas, porque está perto. Então, o pâncreas está aqui, olha só, essa estruturinha mais densa, que parece uma cobrinha, tá vendo? E essa cobrinha, ela tem relação com o duodeno, olha aqui o estômago, o duodeno. O delgado que saiu do estômago é o duodeno. Então a cabeça da cobrinha, a cabeça do pâncreas está sempre ali em contato com a segunda porção do duodeno. Às vezes aparece até um divertículozinho ali na cabeça do pâncreas, duodenal. E a cobrinha, a cauda da cobrinha encosta lá no hilo esplênico, pertinho do baço. Mas o detalhe para você nunca deixar passar o pâncreas, ou seja, você sempre encontrar o pâncreas, é que o pâncreas é a cobrinha que está na frente dos rins. Então, o rim está aqui, um de cada lado, o pâncreas é a cobrinha que está ali perto. Tá vendo só? Na frente dos rins, cobrinha é o pâncreas. Então, a cauda do pâncreas encosta aqui no baço. Então, essa estruturinha aqui é o baço. E muito frequentemente a gente vê umas bolinhas perto do baço, às vezes no hilo, às vezes um pouco à frente, às vezes um pouco abaixo, às vezes um pouco acima, mas são bolinhas bem regulares com a mesma densidade e características de realce do baço. Não são nódulos, não são tumores, são baços acessórios, é extremamente frequente, tá bom? Então depois que eu vi fígado, pâncreas e baço, eu venho para os rins e adrenais. Então, rins estão aqui. São esses feijõezinhos, um de cada lado. E em cima dos rins, as adrenais, as casquinhas de banana. São as adrenais. Casquinhas de banana em cima dos rins são as adrenais, bem triangulares. E o detalhe é que a espessura da adrenal, a espessura da haste da adrenal, tá vendo? A haste da adrenal, esse negocinho aqui, olha só a banana, tá vendo? Isso aqui é uma haste, corpo, haste, ou braço, você pode chamar de vários nomes, tem vários nomes corretos, mas essa espessura aqui não deve ser maior do que a espessura do pilar diafragmático, ou deve ser bem próxima. Então, isso aqui tá meio indefinido, mas veja que essa espessura aqui é menor do que essa espessura aqui. Então, aqui a espessura aqui menor do que essa espessura, ou no máximo igual. Quando você vê algo muito nodular, muito bolinha, pense em nódulo, tá certo? Às vezes você pode ficar na dúvida, mas com o tempo você pega isso aí de olho bem tranquilo. Então aqui não me chamou a atenção. E vasos. Bom, a gente viu os vasos rapidamente quando eu mostrei a aorta, mas tem outros vasos importantes de vocês conhecerem. A gente vai fazer uma específica também só para mostrar os vasos abdominais com o exame com contraste. Mas depois que eu vi rins e adrenais, vi tudo aqui no abdômen superior, eu desço olhando os ureteres. Aqui não está tão fácil de ver os ureteres porque eles estão normais, mas é esse negocinho aqui saindo do rim, tá vendo? Ó, quando ele está normal, ele é bem discreto, é quase imperceptível. Tá vendo? Isso aqui. Aí eu sigo ele, eu vou descendo seguindo. Eles passam sempre junto à margem anteromedial ou anterolateral do psoas. Então tá aqui, ó, passando juntinho da margem do psoas. Psoas, o ilho psoas é esse músculo aqui. O psoas, perdão, o ilho psoas é lá embaixo. Então desceu, desceu, desceu. Frequentemente eles ficam meio difíceis de diferenciar, principalmente no exame sem contraste. E eles vão se inserir aqui na bexiga. Como essa bexiga não está muito cheia, está praticamente vazia,
fica difícil de ver o local de inserção. Mas se tivesse cálculo no ureter, o ureter estaria dilatado e a gente veria o cálculo num ponto ao longo desse trajeto do ureter. A gente vai ter casos de cálculo ureteral para você reconhecer. Então, aqui, bexiga, logo embaixo da bexiga, se for homem, você vai ver vesículas seminais e a próstata. Se for mulher, você vai ver o útero e ao lado do útero os ovários, que também não é o exame ideal para avaliar útero e ovários, a tomografia. Na maioria das vezes a gente nem descreve. Eu costumo descrever quando eu acho relevante ou quando está alterado, muito aumentado o volume, ou tem alguma coisa, algum cisto volumoso, alguma massa nos ovários. Então, é isso aí. Então, isso aqui foi só para você ter uma noção inicial de como se avalia uma tomografia de abdômen. A gente aproveitou e fez uma olhada geral na anatomia do abdômen. Depois a gente vai fazer aulas específicas para falar de estruturas como o fígado, segmentação hepática, os vasos, as ramificações. E é isso aí. Valeu e até a próxima aula.